Bom dia, graça e a paz de Jesus a todos e todas. Meu Deus, de ti preciso. Amém, amém. Alegria começar hoje uma nova jornada com você especificamente, a respeito de saúde mental. Quero lhes falar sobre caminhos espirituais para a saúde mental. Fazer uma leitura pastoral e devocional dos Salmos, entendendo que saúde mental é um assunto absolutamente espiritual. E começo hoje lendo com você o Salmo 42, se você quiser acompanhar. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza, caminhe conosco, faça conosco esse caminho espiritual para a saúde mental. Amém. Saúde mental é sim um assunto espiritual, porque saúde mental é um assunto de vida e morte, não apenas em termos literais. Nós estamos inclusive no Setembro Amarelo e lidamos com o flagelo do suicídio. 60% dos suicídios são cometidos antes dos 50 anos. E isso é gravíssimo. As pessoas perguntam se um suicida vai para o céu. E a minha resposta é que sim, assim acredito. Quando eu estava com os meus 17, 18 anos de idade, eu me lembro do meu professor no seminário, Dr. Carlos Lackler, na aula, na disciplina de aconselhamento e cuidado pastoral, fazer uma declaração solene que, à época, me espantou. Ele disse: quando chegar ao céu, quero abraçar os meus irmãos e irmãs que cometeram suicídio, que tiraram a sua própria vida. E desde então aprendi, primeiro, que a Bíblia não fala sobre suicídio. Não existe um versículo na Bíblia que fale sobre suicídio. A Bíblia conta histórias de pessoas que tiraram a sua própria vida. Alguns reis de Israel, Sansão, Judas, pessoas que tiraram a sua própria vida por razões diferentes, e na consciência delas, inclusive, algumas o fizeram de modo justificado, como um ato de justiça e como um ato de coragem. Mas o suicídio é um flagelo que acomete pessoas no absoluto da sua experiência de dor, de sofrimento, de desespero, e não raras vezes em momento de profundo desequilíbrio e transtorno mental. Então, saúde mental é sim um assunto espiritual, porque é um assunto de vida e morte. Mas não apenas esta morte literal, mas a morte no sentido de uma qualidade de não vida. A gente que morre vivendo intensamente, são colhidas num momento de muita vitalidade, inclusive pessoas desenganadas, pacientes terminais. Elizabeth Kübler-Ross, que fala sobre a morte, o morrer, fala do bom morredor e o mau morredor. O bom morredor é aquele que o médico diz: olha, provavelmente em 6 meses você estará morto. 6 meses depois a pessoa morre. Bom morredor.
Outros maus morredores, o médico vai dizer, olha, a expectativa de vida é de 5 anos, a pessoa vive 10, vive 15, morre mal, luta contra a morte, agarra-se à vida. Então tem gente que morre vivendo, mas tem muita gente que vive morrendo. Está viva, mas sem pulsão de vida. Está viva, mas sem vontade de viver. Está viva, mas sem razão para viver. Está viva, mas sem forças para viver. Então, saúde mental é um assunto espiritual, porque é um assunto de vida e morte. Sabe que depressão é uma das grandes dificuldades da área da saúde mental. Os estudos dos especialistas, mais precisamente a OMS, diz que mesmo nos países ricos, apenas 1/3 das pessoas diagnosticadas com depressão recebem tratamento formal adequado. 1/3 de pessoas com depressão. Violência doméstica, abuso sexual e violência sexual e bullying nas escolas, nas redes sociais, essa violência das redes sociais são apontados. Violência doméstica, abuso sexual, violência sexual e bullying são apontados como as maiores causas de depressão. Pessoas com saúde mental comprometida, com transtornos mentais e que não recebem cuidados, tratamento adequado, têm a sua expectativa de vida reduzida em 10 anos e às vezes até em 20 anos. As pessoas morrem de véspera. Ninguém morre de véspera. Morre sim de véspera. Morre por ignorância, morre por preconceito, morre por negligência. E morre por negligência, não a sua negligência, mas pela negligência social, governamental, de política pública. Pessoas que não recebem cuidado, morrem de véspera. Saúde mental é um assunto absolutamente espiritual, porque é um assunto de vida e morte. Observo com você que os estudiosos falam sobre a necessidade de fazermos uma distinção entre uma epidemia de doenças mentais e uma epidemia de diagnóstico de doenças mentais. Não é que as pessoas estejam mentalmente com transtornos e enfermas mentalmente, psicoemocionalmente enfermas. É que elas estão inadequadamente diagnosticadas. Há um exagero no diagnóstico. E isso é uma discussão muito tensa e intensa entre os órgãos governamentais reguladores, as organizações e as operadoras de saúde privada. O que é saúde mental e qual é o diagnóstico de a ausência de saúde mental? O que deve receber tratamento médico e, inclusive, medicamentoso? Há uma grande discussão. Então, o pessoal que tem interesse em vender remédio dá uma inflada na estatística, o governo diz que é menos, o pessoal... É uma confusão aí. Entretanto, existe sim um grave problema de aumento de transtornos mentais, especialmente depois da pandemia. Nós vivemos isso, você deve viver com isso, e deve viver com isso na sua casa, na sua família, deve estar convivendo com isso na sua rede de relações, no seu ambiente de trabalho. Saúde mental é hoje uma das maiores riquezas e chega para algumas pessoas a ser quase um luxo. Então a gente tem que tomar cuidado com o exagero no diagnóstico. Tudo é transtorno mental. A gente confunde tristeza com depressão. A gente confunde criança
viva com TDAH. Não é todo moleque que causa na escola e toda menina hiperativa que tem TDAH. Às vezes é só criança. Eu tenho um nível de autismo. Parece que ficou chique dizer que eu tenho um nível de autismo. Eu e o Messi. Tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso, porque esse exagero no diagnóstico de transtorno mental prejudica inclusive o planejamento para o cuidado e a oferta de equipamentos para a saúde pública. Não é possível a gente cuidar de um grande número, metade da população com transtorno mental. Isso é exagerado, não dá para planejar investimento para isso. Mas prejudica principalmente as pessoas que realmente têm um diagnóstico adequado. Porque a gente retroalimenta preconceitos. Uma pessoa que diz assim, eu estou com depressão e daqui a pouco está boa, gera em nós a sensação de que depressão é uma coisa que passa, daqui a pouco passa. Uma pessoa que realmente tem um diagnóstico de transtorno de espectro autista, precisa receber cuidado, tratamento, acompanhamento médico, e isso prejudica, sim, o seu desenvolvimento, as suas relações, a sua carreira profissional. Prejudica. Mas quando a gente trata com uma certa superficialidade essa questão, a gente começa a dizer, depressão é coisa de rico, pobre não tem tempo para ficar deprimido. Depressão, isso é coisa de mimimi. Ou diz assim, não, eu já tive isso aí, passou, só força de vontade, fé, irmã, isso passa. Isso é ignorância, isso é preconceito. Então atrapalha quando a gente generaliza demais. Então eu faço um apelo para você, não banalize o conceito e a experiência da saúde mental e dos transtornos mentais. Não se autodiagnostique. Não vai se tratar com o Dr. Google. Não se medique. Não faça isso. Outro dia eu ouvi uma história que eu, graças a Deus, não lembro onde eu ouvi, nem de quem a gente estava falando, graças a Deus. De um psiquiatra que se automedicava. Então, não se automedique. Submeta-se a um cuidado profissional e não dê palpite na vida dos outros, pelo amor de Deus. O meu sobrinho tem isso aí. Você não sabe. Você não sabe. Então não dê palpite na vida dos outros. Calma. Então não banalize a questão da saúde mental. E não menospreze quando alguém disser para você que tem uma dor, que tem um sofrimento, que tem uma dificuldade, que tem uma suspeita a respeito de sua saúde mental. Não fica dizendo, não, isso passa, não é nada. Não menospreze os indícios do que você observa dentro da sua casa, nos seus filhos. Difícil para nós, os pais, admitirmos que os nossos filhos precisam de diagnóstico médico, tratamento médico, acompanhamento terapêutico, acompanhamento medicamentoso. É difícil a gente admitir, então a gente nega, a gente finge que não vê, a gente não toma providências, então não menospreze isso. Especialmente não menospreze quando você observa que as pessoas estão sofrendo, elas estão realmente sofrendo. Ouça, acolha, respeite, dê o colo e tome providências objetivas, concretas. Faça isso porque isso é um gesto de amor. Cuidar é uma expressão de amor e não existe amar sem cuidado, sem cuidar. Não glamorize, não romantize a coisa. Ninguém fica curado de depressão porque se apaixonou. Está confundindo transtorno mental, dificuldade mental, falta de saúde mental com série da Netflix. Não é aí, pessoal. Ninguém fica bom assim de uma depressão vendo o pôr do sol.
Depressão é depressão. Depressão é uma questão biológica, tem a ver com a química do cérebro. Precisa de diagnóstico, então não confunda isso daí. E, irmão, não espiritualize. As dificuldades emocionais, as dificuldades da nossa psique, da nossa mente, os danos causados pelas nossas feridas do passado. Não espiritualize, não diga que é falta de fé, não diga que só precisa de Deus, não diga que o grupo de oração é o melhor lugar. Não espiritualize. Seja sensato, seja lúcido. Acredite que a ciência é um recurso divino, é uma bênção divina. Feitas estas observações, eu quero dizer para você que eu não pretendo abordar saúde mental na sua dimensão clínica. Isto é uma questão profissional. É para os psicólogos, os terapeutas profissionais, os psiquiatras e os profissionais da medicina interdisciplinar que cuidam da nossa saúde. Então, eu não sou um profissional da área de saúde mental. Então, eu não quero tratar da questão clínica. Mas eu quero, sim, abordar a saúde mental na sua dimensão existencial. E com isso eu quero dizer duas coisas. Primeiro, lembrar o que disse Krishnamurti, este filósofo místico hindu. Ele disse que não é sintoma de saúde estar bem ajustado numa sociedade doente. Não é sintoma de saúde estar bem ajustado, bem ajustada numa sociedade doente. Então, o seu incômodo, a sua angústia, a sua tristeza, o seu senso de inadequação, a sua constante sensação de que tem alguma coisa errada em você, na sua história, no seu sistema familiar, no mundo em que você vive, na sua rede de relações, esta constante sensação de que tem alguma coisa fora do lugar, isso é sintoma de saúde, porque tem mesmo. Acredite, tem alguma coisa errada com você? Tem. Talvez você não saiba o que é, mas tem. Tem alguma coisa errada na sua história? Tem. Tem alguma coisa errada no seu sistema familiar? Tem. Tem alguma coisa errada na sua igreja, na sua rede de relações? Tem alguma coisa está fora da nova ordem mundial, não é? Então, tem alguma coisa errada. E viver incomodado, viver incomodada não é sintoma de doença, desequilíbrio, desajuste, porque não é sintoma de saúde estar bem ajustado, bem ajustada, assimilada numa sociedade enferma, doente. E segundo, é que o sobe e desce da vida é natural. Nós somos incomodados hoje por uma pressão para estarmos na nossa melhor forma o tempo todo. Sempre alegres, sempre felizes, sempre com o máximo de energia, tirando de nós o nosso máximo potencial em realização plena, sempre capazes de, sendo compreensivos, sendo cuidadosos, sendo esperançosos, não tendo ansiedade, tanto que na informalidade das nossas relações nós sugerimos isso, como é que nós nos cumprimentamos, e aí, tudo bem? Espera-se responder o quê? Sim, tudo bem, graças a Deus.
Mas o nosso pastor Cláudio já nos ensinou que tudo é muita coisa. Tudo bem? Tudo é muita coisa. Alguma coisa não está bem. E ok, não estar bem. Ok, que de vez em quando eu fico ansioso. Eu tenho um motivo para ficar ansioso. Fico triste. Não tenho energia. Não performo na minha melhor capacidade ou potencialidade. Fases da vida, tudo bem, isso ok. O que deve receber o nosso cuidado e a nossa atenção é quando uma condição negativa se prolonga por muito tempo. Uma vez eu perguntei a um amigo que confio muito e é um profissional da área da saúde mental, quando é que nós precisamos buscar ajuda profissional? Estou triste, será que eu estou com depressão? Esqueço muito, será que eu tenho TDAH? Então eu perguntei para o meu amigo, quando você acha que a gente deve buscar ajuda profissional? E a resposta dele me ajudou muito, muito, muito. Ele disse, em duas situações, Ed. Ou quando você começa a perceber perdas significativas na sua vida por causa da sua condição. Você compromete seu casamento, você compromete seu trabalho, você compromete a sua vida acadêmica, você compromete as suas relações afetivas, você vai comprometendo e vai assimilando perdas. Perdas que você não gostaria de ter, inclusive você se esforça para não perder, mas não consegue. Então, quando você tem perdas significativas e não está conseguindo estancar isso sozinho, e quando a sua condição gera em você um sofrimento, quando você está sofrendo, então busque ajuda profissional. Isso me ajudou demais. Esse sobe e desce da vida é natural, mas quando você fica lá embaixo, bastante tempo e começa a sofrer e perder, é hora de buscar. Agora, a questão é que, nesse sobe e desce da vida, algumas pessoas são mais resilientes do que outras. Algumas pessoas lidam melhor com notícias ruins do que outras. Algumas pessoas lidam melhor com as fases ruins do que outras. Algumas pessoas superam mais rapidamente as fases ruins do que outras. Algumas pessoas conseguem, nas fases ruins, ter um equilíbrio mínimo, se é que a gente pode falar isso, de um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, uma saúde. Mas saúde é um termo para a gente usar entre aspas, é difícil de definir o que é saúde, mas algumas pessoas são mais resilientes do que outras. E eu quero falar sobre isso. O que é que a nossa tradição bíblica, o que é que a nossa fé tem a dizer para nós a respeito de saúde mental, da nossa resiliência e da nossa capacidade de viver esse sobe e desce da vida, que é normal e natural, de uma forma, digamos, mais saudável. O que é que o Evangelho, a Palavra de Deus, tem a nos dizer e como que a nossa experiência de fé nos qualifica, nos capacita, nos empodera, nos sustenta para lidarmos com os embates, os dilemas, os conflitos, as demandas de enfrentamento de adversidades que ameaçam a nossa saúde mental, psíquica e social. Acredito que a palavra de Deus é sim muito rica. A Bíblia não é um livro de autoajuda, você sabe disso, mas a Bíblia tem muita sabedoria.
Inclusive, na literatura bíblica existe uma prateleira que é chamada na teologia de literatura sapiencial, a literatura de sabedoria. Os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Eles são classificados na literatura do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica como literatura sapiencial. E eu quero falar sobre o livro dos Salmos. Mas como eu disse, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Porque Deus está presente em todas as páginas da Bíblia. A Bíblia é um livro que fala de sabedoria na relação com Deus, não é um livro que fala de sabedoria. Fala de sabedoria é filosofia. A Bíblia fala de sabedoria na relação com Deus. Porque nós somos seres espirituais também. Nós temos corpo, nós temos corporeidade, nós temos mente, razão, racionalidade e nós temos espiritualidade. Espiritualidade é uma dimensão humana, mas assim como tem muita gente que negligencia o seu corpo, a sua corporeidade, não cuida da sua saúde física. Tem muita gente que não cuida da sua saúde mental. Tem muita gente que negligencia a sua dimensão espiritual. A espiritualidade faz parte da nossa saúde integral. E é aí que nós chegamos no Salmo de número 42. Isso foi só a introdução. Mas eu espero que o sermão seja mais curto do que a introdução. O Salmo 42 diz assim a palavra de Deus. Salmo dos coraitas, ou dos filhos de Coré. Este não é um salmo de Davi, é um salmo dos filhos de Coré, os coraitas. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu mantimento, meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas catadupas, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Aqui está uma pessoa enferma no corpo e na alma. Veja o que ela diz. Por que você está assim tão triste, abatida, perturbada? Triste, abatida, a alma triste, abatida, é uma alma curvada.
prostrada, como se estivesse sobrecarregada. Não é uma tristeza, é uma alma encurvada, carregando o mundo nas costas, carregando um problema insolúvel, convivendo com uma dor pesada. Por que você está assim, curvada? Esse curvado significa, inclusive, enlutada. Por que você está com esta sombra de morte sobre você, minha alma? Por que a morte está ditando o seu estado de humor? Por que você está curvada, abatida, entristecida? Por que você está desesperada, minha alma? O que é desespero? É ausência de esperança. Por que você está sem esperança, minha alma? Por que você acha que chegou ao fim? Por que você acha que não há solução? Por que você acha que não há dia de amanhã possível? Por que você acha que a sua vida será congelada nesse status para sempre? O que aconteceu com você, minha alma? Por que você está assim perturbada? Perturbação aqui significa chorar em voz alta, lamentar, fazer barulho, tumultuar, ser barulhento, estar em alvoroço. Com licença da expressão, tecla SAP, por que esse piti? Por que você está dando esse escândalo? Por que você está assim? Por que esse desespero? Por que esse destempero? Por que, minha alma, você está assim? Se debatendo, gritando, com esse peso de morte. É uma pessoa comprometida, né? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Capítulo 42, que lemos o versículo 4. Choro angustiado. É bonita a expressão literal deste salmo, chorar angustiado. É: eu derramo a minha alma sobre mim mesmo. Eu fiquei pensando o que significaria isso, derramar a alma sobre si mesmo. É essa alma num estado de ânimo, de morte, de desesperança, de desespero, tomando conta de tudo. Do meu jeito de pensar, do meu jeito de sentir, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar, do meu jeito de me relacionar, do meu jeito de olhar para o futuro, para a vida, para você, para mim. A minha alma me vestiu. Essa minha alma, triste, abatida, se derramou sobre mim, ela me veste. Versículo 3, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Sabe qual a ideia que veio para mim de uma pessoa que tem um pensamento viciado e não consegue sair daquilo? A gente fala das pessoas o seguinte: você se alimenta disso. Não é assim que a gente fala? Você se alimenta dessa tristeza, você se alimenta dessa mágoa, você se alimenta desse ressentimento, você vive disso. Você ficou viciado em lágrimas. Você bebe lágrimas. Você se alimenta de lágrimas. Você ficou viciada no luto. Você ficou viciada na mágoa. Você ficou viciada na decepção, viciada na culpa, em se sentir culpada. Você ficou viciada nisso, você se alimenta disso. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Versículo 10, até os meus ossos estão doentes. O corpo sente. Eu passei dias muito sombrios com a minha saúde física. E tive que tomar remédio, bastante remédio, para lidar com a minha dor. Opioides, os meus médicos ficavam preocupados se eu ia ficar doidão e viciado. Eles falavam: não, você está bem, você está bem. E eu passei por um procedimento meio cirúrgico, mas tive que ir para o centro cirúrgico. Não foi uma cirurgia, mas foi um procedimento. E fui anestesiado. Quando eu voltei, o médico disse assim: fiquei mais tranquilo com você, que você estava doidão de anestesia e ficava falando para todo mundo: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então você está bem, você está bem. Mas eu tive que tomar muito remédio, fiquei em casa. Falava meio assim. E, claro, recebi cuidado amoroso da minha família.
recebi cuidado dos meus amigos, recebi cuidado médico, medicamentoso e, claro, procurei um profissional de saúde mental, fui fazer terapia. E a minha terapeuta me disse uma coisa muito bonita. Ela disse: Ed, de vez em quando a alma sofre tanto, ela tem uma dor tão grande que o corpo diz para ela: me dá um pouco da sua dor, porque você não vai aguentar isso. O corpo pega um pouquinho do sofrimento e traz para ele. Então esta pessoa aqui, que escreveu, cantou, derramou o coração diante de Deus, é uma pessoa enferma, no corpo e na alma. A sua alma está triste, abatida e perturbada, e os seus ossos estão doentes. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse salmo é que essa pessoa está desconectada de Deus. Então lembre-se, eu não sou psicólogo, terapeuta, psiquiatra, psicanalista. Eu estou lendo a Bíblia pastoralmente. E a sabedoria bíblica que leio tem Deus nas linhas e nas entrelinhas. E o que está claro aqui é que esta pessoa está desconectada de Deus, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aqui são duas coisas diferentes, os estudiosos dizem. A gente pensa que diz assim, olha, como a corça anseia pelas correntes das águas, ou pelas águas correntes, e a minha alma tem sede de Deus, parece que ele só está com sede, com a boca seca, precisando de água. Mas esse águas correntes aí é muito interessante, os estudiosos falam que os bichos fugiam dos predadores. E uma das inteligências da fuga dos bichos era que eles corriam para as águas correntes, para aquelas corredeiras, e pulavam nas águas correntes, e a corredeira levava embora, eles escapavam. Não é sede, é vontade de sumir. Não é sede, é vontade de desaparecer. Não é sede, é fuga. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, o peso sobre mim é tão grande que eu gostaria de sumir. Eu gostaria de sair correndo, pular numa correnteza, me abandonar e a correnteza me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É o salmo do Zeca Pagodinho. Essa corça que quer cair na corrente para ela levar embora. Eu não preciso fazer mais nada, eu não consigo lutar, eu não consigo mais correr, eu quero pular na corrente e a corrente me levar embora. Só que é bonito que ela diz assim: eu queria me lançar desse jeito no colo de Deus. Parar de lutar, eu parar de lutar, eu parar de pensar, eu parar de tentar resolver, eu parar de tentar me dar saúde. Eu queria me lançar no colo de Deus e Ele me levar e cuidar de mim. E sim, ele diz, a minha alma tem sede de Deus. Aí é sede. Eu queria Deus, mas eu estou longe de Deus, eu estou desconectado de Deus, eu estou distante de Deus. Tanto estou distante de Deus, que eu pergunto, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele está longe de Deus, ele está num lugar e Deus está no outro. Ele quer dizer, quando eu vou entrar na presença de Deus? Mas ele diz assim: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ser a Marcena. Olha o que ele diz aqui: eu era como a Marcena, eu ia com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Eu lembro de mim lá, conduzindo todo mundo em louvor e festa, mas eu lembro, eu não estou mais lá. Eu não estou mais na festa, eu não estou no louvor, eu não estou no meio da multidão. Recadinho para você que abandonou a congregação. Fica aí sentado no YouTube, me ouvindo aqui, se alimentando só aí. Saudade de um povão cantando um louvor, não? Saudade do ajuntamento, que falta faz esse lugar, esse fervor coletivo.
essa comunidade que abraça. E sabe que comunhão não é um olhando para o outro. É todo mundo olhando para o mesmo lugar, para o Deus que é o nosso socorro, a nossa força, a nossa salvação, o nosso Redentor, o nosso Libertador, a nossa fonte, ou como ele diz aqui, Ele é o meu Salvador, o Deus que me dá vida. E quando nós nos reunimos nesse ambiente, o Espírito Santo de Deus ministra e fala com a gente, Ele diz, eu tenho saudade disso, sinto falta disso. Me ajoelho no meu quarto, parece que as minhas orações não sobem. Eu vivo na solidão, eu vivo no distanciamento, eu vivo no isolamento. Tenho falta de Deus, eu tenho falta da comunhão do povo de Deus. Isso, gente, a gente se acostumou tanto a falar mal de igreja, mas igreja é saúde. Comunidade é saúde. Louvorzão é saúde. E quando você não tem condição de cantar, fica sentado ouvindo o povo cantar e louvar. Quando você não tem forças, quando você não tem fé, vai na fé do irmão. Pega a carona na fé do outro. Isso é saúde. Mas ele está desconectado de Deus. Ele quer se atirar no colo de Deus, mas parece que o riacho está seco. Ele quer beber de Deus, mas não tem água. Ele quer o fervor, o fervo da festa, mas não tem festa. Ou a festa está acontecendo em outro lugar. E aí acontece o pior, capítulo 42 do Salmo que estamos lendo, os versículos 6 e 7. Eu me lembro de ti, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon. A geografia de Israel é do norte para o sul. Jerusalém, embora seja o Monte Sião, está no sul, na baixa, desce, do norte para o sul. O Hermon é coberto de neve, inclusive no verão. E o degelo do Hermon é que abastece o mar da Galileia, que é água doce, e escorre pelo Rio Jordão até o Mar Morto, e até hoje abastece a Palestina em 70% da sua capacidade de água. Então ele está dizendo, eu lembro de ti, eu vejo a topografia, a geografia de Israel me faz lembrar de ti. O Hermon que desce. Só que eu tomei um capote. O Senhor não foi legal comigo. Todas as tuas ondas e vagas, os vagalhões, as catadupas, é como se ele estivesse dizendo, ó, eu caí, e as águas, tomei um capote, me ralei todo no fundo do rio, e o Senhor fez isso comigo. Olha como é interessante, uma alma adoecida bota a culpa em Deus, né? O Senhor me fez passar por tudo isso. E aí ele pergunta, por que te esqueceste de mim? Porque eu fico perguntando, onde está o meu Deus? Porque de tanto falarem para mim que o Senhor me abandonou, estou começando a acreditar que o Senhor me abandonou mesmo. Então, além dele estar nessa condição, abatido, entristecido, perturbado, com os ossos enfermos, ele está desconectado de Deus. E aí, desculpe-me o paralelo, mas Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Ele está enfermo porque está desconectado de Deus, ou de tão enfermo ele não consegue perceber Deus? A questão é que a resposta não faz a menor diferença. É que ele está sentindo-se péssimo e sentindo-se sem Deus. Então ele aponta para nós caminhos, de restauração. Agora começa a ficar bom, espero. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por quê? Eu acho isso muito bonito, agora eu fico lembrando de propaganda de televisão.
Lembra aquela propaganda que o estômago falava: ei, vai uma massinha aí, vai um macarrãozinho aí, o estômago falava. Então, é essa conversa interior aqui, ó. Eu falando com a minha alma falando comigo. Ele faz esse caminho, ele conversa com ele mesmo. E isso é fundamental e é importante. E se você tem pessoas que te ouvem, olha, eu quero dar uma dica para você. Sabe o grande segredo do psicólogo, do terapeuta, do analista, do psicanalista, do bom amigo, da boa amiga, do bom pastor e do confessionário do bom padre? Sabe qual é o grande segredo? Escuta amorosa, sem julgamento e sem dar palpite do que você deve fazer na sua vida. Você senta diante de uma pessoa que não te julga, que te acolhe, que presta atenção no que você está falando, e que enquanto está falando, não te interrompe. E enquanto você está falando, essa pessoa não está pensando o que vai falar depois que você acabar de falar. Ela está realmente prestando atenção. No máximo ela vai dizer assim: olha, eu senti na sua fala que você está muito ressentido e magoado. É isso mesmo? Eu senti na sua fala que você carrega uma culpa. É isso mesmo? Uma escuta amorosa e atenta é como que um observador inteligente, cheio de amor, e é quase como um espelho amoroso, no qual você se olha. Enquanto você fala para alguém, na verdade você fala com você mesmo e se ouve. E se organiza, e percebe o que está dentro de você e em você, as coisas que te habitam. Então imagina que coragem precisa dizer: por que você está assim, minha alma? Por quê? Ter coragem para conversar consigo, fazer essa introspecção, fazer memória do que aconteceu para você chegar aqui, nesse lugar e nessa condição. Conversar consigo. E uma pessoa na sua frente, que materializa para você a própria presença de Jesus, que te acolhe, que te perdoa, que te abençoa, não te julga, que te ama de verdade. Ter uma pessoa na sua frente é um recurso maravilhoso para você conversar com você mesmo, com você mesmo. Agora, conversar na presença de Deus e com Deus. Porque ele não fala só consigo, ele fala com Deus. O versículo 8, ele diz: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. Não mais as minhas lágrimas de dia e de noite, mas o fiel amor de Deus e a canção de Deus, o consolo de Deus, o conforto de Deus, a graça abençoadora de Deus, a presença doce, amorosa, compassiva, misericordiosa de Deus. Direi a Deus, oração, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Seja verdadeiro com Deus, reclama. O meu pastor, na minha juventude, dizia assim: não fale de mim, hein? Fale comigo. Deus fala isso para nós: não fale de mim, fale comigo. Fica reclamando de mim aí para os outros. Ai, Deus me esqueceu, Deus não me ama. O que será que Deus quer? Me pergunta. Fala comigo. Até
quando, Senhor? Continua orando. Na presença de Deus, busque a Deus. Sabe que os teólogos, os mestres espirituais, eles nos deixaram esse legado falando sobre tristeza, angústia. E eu gosto muito dos trágicos. Os trágicos falam que angústia não é uma coisa assim que a gente sente de vez em quando, a gente é assim. Angústia é uma coisa que a gente é. E quando os dias maus chegam, essa angústia se torna ofegante, a gente tem falta de ar, a boca fica seca. E a gente pensa que a gente está desse jeito porque uma coisa aconteceu, a gente perdeu o emprego, terminou um romance, bateram no nosso carro, roubaram o nosso carro, encheu na nossa casa, e assim vai, a gente acha que é aquilo ali que está descompensando a gente. Mas aquilo ali é só o pretexto para a gente se dar conta que dentro da gente existe, sim, uma profunda necessidade de conexão com Deus. Ed, não acredito que você falou tudo isso para dizer para a gente que Deus é fundamental para a nossa saúde mental. Foi isso mesmo. Sem Deus, meu querido, você não é um sistema fechado de corpo e psique. Você é um sistema aberto, espiritual, de conexão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o seu espírito de que você é uma filha de Deus. O Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é um filho amado de Deus. É isso. Não é só uma conversa consigo dentro aqui desse labirinto. É uma conversa aberta na presença de Deus. E aí ele diz para si mesmo, para a sua alma, espera em Deus, porque você ainda vai louvá-lo novamente. É na experiência da oração que a esperança renasce. Na desconexão com Deus existe desespero. O oposto do desespero é a fé. É essa profunda convicção de que nós estamos na presença de Deus, de que nós estamos acompanhados pelo nosso Deus, de que a mão de Deus está na nossa vida, está conosco. Atravessar os dias maus, sem a experiência da fé, sentindo-se abandonado por Deus, rejeitado por Deus, castigado por Deus, negligenciado por Deus, isso é dilacerante, é desesperador. Cultivar a nossa relação de fé e a nossa confiança em Deus nos dá sustentação no vale da sombra da morte, porque nós passamos por ele sem temer mal algum. Não porque o mal não exista, existe. Mas ele não nos paralisa, porque maior do que o mal que existe no vale da sombra da morte, é o Senhor que está conosco. Por isso eu não temo o mal, porque tu estás comigo. Atravessar a vida, esse sobe e desce da vida, com a profunda convicção de que nós estamos na mão de Deus, que Ele nos sustenta, que Ele nos ama, que a mão de Deus está sobre a nossa cabeça. Eu digo e repito que eu tenho convicção profunda de que tem um X nas minhas costas. Nesse X, assim, um universo espiritual inteiro sabe, é meu filho, hein? É meu filho. Cuidado quando tocar nele. E não é porque eu sou pastor, não, que é ungido do Senhor. Para com esse negócio. Não, é você que é filho de Deus, é filha de Deus, você que é uma pessoa da fé, que a sua vida está nas mãos de Jesus, creia nisso, tem um X nas suas costas. O mundo inteiro espiritual sabe que você pertence a Deus, a sua vida é dele. Acredite, creia, resgate essa sua fé, ande nessa confiança, ande nesse descanso. Que diz o Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia, irmão, espera nele, descansa nele, deleita-te nele, no Senhor.
Sabe que a passagem de Jesus entre a morte e a ressurreição começa na angústia. Jesus vai para o Getsêmani e faz essa pergunta do Salmo 42. Por que você está abatida, minha alma, entristecida? Ele diz: a minha alma está entristecida até a morte. A minha alma está angustiada até a morte. Mas Jesus chega na cruz e quais são as últimas palavras de Jesus? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No Getsêmani, Jesus diz: a minha alma está entristecida até a morte. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E na cruz o que ele faz? Ele pula nas correntes e se deixa cuidar e conduzir por Deus, o nosso Pai. A experiência de Jesus foi essa, a nossa não pode ser diferente. Os filósofos trágicos dizem: por que Deus não me livra das tragédias? O apóstolo Paulo diz: por que Deus não me livra de mim? O salmista aqui diz: por que Deus não me livra de Deus? Por que eu tenho essa sede de Deus? É porque não é possível a gente viver com saúde se a gente se livrar de Deus, ou se Deus se livrar da gente. É só na profunda conexão com Deus, do Espírito de Deus com o nosso espírito, que nós recebemos vida. Por isso ele diz: eu orarei ao Deus, a minha rocha, o meu Salvador, aquele que me dá vida. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a sua hora de derramar o seu coração. E se você chora especialmente, clame a Deus que vai te abençoar. Amém.